Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos dar continuidade, né? Às nossas aulas anteriores, nós já estávamos falando sobre literatura de cordel e hoje a gente vai trabalhar um cordel aqui, tá? Então, assim, só lembrando, quando a gente fala de literatura de cordel, é aquela literatura tipicamente conhecida no Nordeste do nosso país, né? Que antigamente era uma literatura que era cantada, né? Então, os cordelistas se apresentavam e faziam, né? Declamavam seus poemas inclusive com o auxílio de uma viola, e aí depois ela ganhou uma versão impressa, né, que é a versão que a gente chama de versão em folheto, que é uma versão que veio, que eles apresentavam ao leitor pendurada, né, todos os folhetinhos pendurados nas cordinhas de varal com grampo de roupa, exatamente por isso o nome literatura de cordel, tá? Então, assim, ó, vocês vão precisar da apostila de vocês, páginas 58, 59 e 60, tá? Então, eu vou compartilhar aqui o material com vocês. Então, assim, ó, quando a gente fala de literatura, né, a literatura não existe para ser ou para ter uma utilidade, mas ela é importante fonte de informação, né? Ajuda a dar asas à imaginação, é alimento para a alma, expressa a cultura, os valores, as tradições dos povos, faz denúncia social, pois, como já disse Manuel de Barros, né, é sempre bom usar algumas palavras que ainda não têm um idioma. Então, toda vez que a gente fala de literatura, a gente fala de elevar o nosso índice de imaginação, né? Ela vem para isso, ela vem para transparecer aquilo que não está claro em palavras, né? A literatura vem para que seja interpretada da melhor maneira possível, né? Isso de acordo aí com cada bagagem, com cada conhecimento de cada leitor, né? Então, essa é a função aí da literatura, tá? Então, assim, ó, lá na página 58, vocês têm lá o ABC do Nordeste flagelado, né? É esse o cordel que a gente vai trabalhar hoje. E aí, por que ABC? Porque exatamente ele funciona desta maneira, né? Com as iniciais do alfabeto. Então, a gente tem A, B, C, tá? Então, assim, ó, o primeiro lá, que é esse aqui que vocês têm. O prof vai ler da apostila que fica mais tranquilo, tá, gente? Aqui tá meio apagadinho já. Vou ler da apostila, por isso vou ficar um pouco com a cabeça baixa. Então, assim, ó, o A, né? Ai, como é duro viver nos estados do Nordeste, quando o nosso Pai Celeste não manda a nuvem chover. É bem triste a gente ver findar o mês de janeiro, depois findar fevereiro e março também passar, sem o inverno começar no Nordeste brasileiro. Então, por quê, gente? Porque lá é sempre quente, né? Então, lá é sempre quente, tem sempre a falta de água, né? Tem sempre a questão da seca, que é uma questão bem que os cordelistas, de um modo geral, abordam, né, nos textos deles, né? Então, nessa primeira estrofe é isso que a gente consegue observar, né? Que é triste para eles ver o ano passar, né, de mês a mês e as coisas continuarem iguais, né? Então, essa é a linha de raciocínio. Então, no B, berra o gado impaciente, reclamando o verde pasto, desfigurado e arrasto, com o olhar de pertinente. O fazendeiro, descrente, um jeito não sabe dar. O sol ardente a queimar e o vento forte soprando. A gente fica pensando que o mundo vai acabar. Então, é essa sensação que eles têm, porque é a sensação de que a coisa não vai melhorar nunca, né? E, embora esteja relacionado a fenômenos da natureza, né? Para eles sempre têm a esperança de que vai chover, de que vai esfriar um pouquinho, de que vai melhorar algumas coisas, né? E, querendo ou não, faz parte do clima deles, né? Essa realidade que eles têm, né? E aí todos os cordelistas, quando eles vão escrever algo nessa linha de raciocínio, né? Faz parte do cotidiano deles, né? Então eles transformam em literatura tudo aquilo que eles acham digno, né? Então, como faz parte do cotidiano deles, eles acabam falando. E aí, C, caminhando pelo espaço com os trapos de um lençol, para as bandas do pôr do sol, as nuvens vão em escasso. Aqui e ali, um pedaço vagando, sempre vagando. Quem estiver reparando, faz logo a comparação de umas pastas de algodão que o vento vai carregando. Ou seja, está falando sempre do vento, falando sempre da seca, falando sempre que está quente, né? Comentando sempre que, com relação à preocupação do fazendeiro, com relação ao gado, com relação à plantação. Então, é bem tipicamente, né, abordando ali a situação nordestina, né, gente? A situação da falta d'água, né? Uma outra realidade, a comparar com a nossa, uma outra realidade. Então, pensando no ABC do Nordeste, a gente tem lá, ó, vocês têm lá o exercício 14, né? No exercício 14 tá assim, ó,
Leia o que afirmou o poeta e jornalista Jair Campos. Eu não sei, na verdade, se é assim a pronúncia dele, tá, gente? Se é Jair, se é só Jair. Não sei exatamente como é a pronúncia dele, do nome. Então, assim, a gente tem lá. Em arte poética, o ABC designa certo tipo de composição em que as estrofes principiam, né? Sucessivamente pelas letras de sua ordem alfabética natural. Por isso, a ABC, né? ABC dos flagelados, ABC do Nordeste, né? No Brasil, o ABC é principalmente encontrado na literatura popular dos cantadores, né? Que por esse meio celebram os feitos dos cangaceiros, né? Vidas de santos ou heróis, coisas e fatos marcantes. Então, lá né, na região nordestina, eles utilizam bastante a questão ali da ordem alfabética para poder produzir os seus textos, né? Acho que até mesmo pela questão da métrica, pela questão da divisão das sílabas, né? A sílaba poética, que a gente já viu nas outras aulas, acredito eu que mais ou menos por essa linha de raciocínio. Então, assim, ó, letra A. Sobre o que se trata o ABC do flagelado? Gente, sobre o que se trata? De um modo geral, né? O que nós podemos deixar bem claro, né? Qual que é a temática dele? A seca. Teoricamente é isso, é a seca, a falta d'água, né? O sofrimento do povo nordestino, o sofrimento do gado, né? Do fazendeiro que está sempre esperando por chuva, né? A esperança do povo nordestino. Mas se a gente fosse sintetizar, né? Poderíamos dizer que trata da seca. Beleza? Letra B. Após ler as 3 primeiras estrofes do poema, como você imagina a sua continuação? Gente, essa é com vocês. Eu quero que vocês pensem, né? E depois nas nossas aulas do Zoom a gente vai comentar. Então, a gente leu as 3 primeiras. Nas 3 primeiras estão falando, né? As 3 primeiras, o assunto principal é a seca, tá falando da falta d'água, tá falando da questão da preocupação do fazendeiro, tá falando da questão da preocupação com o gado. Então, tudo relacionado à seca. Como é que você imaginaria que seria uma continuação disso? Se eu já tenho o ABC, qual que seria a continuação disso, gente? Depois do ABC, o que é que vem? Né? Eu gostaria que vocês pensassem nesse aspecto, depois a gente conversa, tá? 15. Assinale os efeitos de sentidos decorrentes da escolha da forma ABC para versejar. Versejar é o mesmo que fazer versos, tá, pessoal? Então, qual que seria aí a questão dessa escolha, né? O ABC do Nordeste. Por que seria? Será que iria facilitar a memorização dos versos? ABC? Faz parte do nosso alfabeto. Então, teoricamente, sim, facilita. Então, essa é uma alternativa correta. Próxima, falar sobre a seca no Nordeste. A gente, coincidência ou não, usou para falar sobre a seca, mas não é especificamente para isso. Então, não. Então, essa não é correta. Próximo, aproveitar o encantamento que as pessoas em geral têm pelas letras, né, ou pelo alfabeto de modo geral. Eu acredito que sim, acaba chamando a atenção do leitor quando você tem ali uma sequência, né? No caso do ABC do Nordeste, a gente tem a sequência alfabética. Então, eu acredito que com o intuito de chamar a atenção do leitor, acaba sim aproveitando desse encantamento que o leitor tem com a sequência alfabética. Então, essa também é correta. Próxima, cativar os leitores pelo metafórico alfabético, né? Que retoma o início da experiência leitora? Provavelmente. Então, quando a gente começa a fazer as nossas primeiras leituras, né? Quando a gente começa a ser alfabetizado, quando a gente começa a conhecer o alfabeto, de um modo geral, né? Para a gente é muito mágico tudo isso, né? Quando a gente é pequeno e a gente acabou de ser alfabetizado, é muito mágico você sair, passear pela rua e conseguir juntar algumas sílabas e conseguir fazer a leitura, né? Conseguir ler um outdoor, por exemplo. Eu lembro dos meus sobrinhos, assim, quando eles começaram nessa fase, quando eles começaram a juntar, nossa, ia no mercado, eles iam lendo tudo que eles viam pelo caminho. Então, essa é a linha de raciocínio. Traz pra gente essa questão nostálgica, né? Que é quando a gente inicia a nossa trajetória leitora. Então, também. Então, alternativas corretas, pessoal. Na 15 seria a primeira, a terceira e a quarta, ok? Depois, lá na 16, tá assim, ó. No ABC do Nordeste flagelado, o poema apresenta uma lamentação e também descreve um cenário. Resuma-os. Então, veja bem, claro que ele está apresentando uma lamentação porque trata da seca do Nordeste, né? Trata daquilo que, embora seja normal para eles, é sofrido, sempre foi sofrido e vai continuar sendo sofrido, né? Então ele faz essa lamentação, né? Ele fala sobre a questão de que o pai celestial não mandou chuva, ele fala sobre a questão do fazendeiro preocupado com o gado, então tem essa preocupação com relação à seca. Então tem sim uma lamentação. Então se a gente fosse pensar na lamentação, o que é que seria, gente?
O que está expressando? Está expressando que ele está desanimado, que ele está perdendo as esperanças, que o nordestino precisa conviver com a seca boa parte do ano e que mesmo assim não é legal para ele, ele não sabe lidar com isso, ele fica desanimado, ele fica desesperançoso, né? Então, o lamento seria isso, né? A falta de esperança, né? E mesmo sabendo que vai ter que lidar com a seca o ano todo, é algo que desagrada, né? O nordestino de um modo geral, né? E aí depois o cenário, gente, qual que seria o cenário? Um cenário devastado pela seca, né? Um cenário que demonstra para nós, leitores, isso, né? Um cenário em que não tem água, um cenário preocupante e que traz para o leitor aí uma certa reflexão sobre isso também, né? Que é uma condição aí tipicamente nordestina, tá, pessoal? Depois, lá na 17, tem assim, ó, a palavra telúrica refere-se aos movimentos internos da Terra. Na literatura, o chamado dimensão telúrica diz a respeito à influência das forças da natureza no modo de agir das pessoas e dos animais, né? Então, em que estrofe você percebe o modo telúrico no poema? Quando a gente fala, vamos pensar no significado, né? O significado tá relacionado à influência das forças da natureza no modo de agir das pessoas e dos animais. Gente, se a gente for pensar aqui no ABC do Nordeste, né, que a gente acabou de ver, em qual parte, pessoal, nós estamos tendo essa percepção? Nas 3 estrofes. As 3 estão falando sobre a seca, as 3 estão falando sobre as consequências da falta de chuva, né? Então, nas 3 a gente tem esse lamento, né? Uma puxa a outra, digamos assim, uma dando continuidade para a outra, mas a linha de raciocínio é a mesma, né? Então, nas 3 estrofes, na 17, tá? Depois, o que a prof não foi passando, né? Depois, vocês vão lá para a página 60, que é a última já, né? Então, vocês têm lá, releia a terceira estrofe para analisar alguns recursos poéticos. Vou deixar para que vocês façam essa releitura, né? E já vou direto para a alternativa aqui, porque a gente já está com um tempinho meio apertado. Então, letra A. Quantos versos compõem essa estrofe, gente? Então, versos, lembrando, é cada uma linha. E estrofe é cada amontoado, né? Então, nesse caso, nós temos aqui, ó, 10 versos, ok? 10 versos e uma estrofe, tá? Se aqui nós tivéssemos se no meio aqui a gente tivesse uma divisãozinha, né? Um espacinho em branco, nós poderíamos ter 2 estrofes. Mas nesse caso, não. Tá tudo junto, então a gente tem uma única estrofe, ok? Então, daí depois, letra B. Localize as rimas da estrofe, né? Usando com lápis ali, né? Usando com lápis de cor, para indicá-las. Essa das rimas, pessoal, a prof vai deixar para fazer com vocês pelo Zoom, tá? Eu retomo com vocês e a gente faz pelo Zoom, que eu acho que vai ser mais tranquilo, porque aí eu vou ter a resposta de vocês, tá? E aí, C. A C, eu acho até que eu já deixei com a resposta aqui para vocês poderem observar com a prof. Então, lá na C tá assim, ó. Copie os 3 primeiros versos e indique o número de sílabas poéticas de cada um deles. Lembra que a prof comentou que a divisão de sílaba poética é diferente da divisão de sílaba gramatical que nós conhecemos na língua portuguesa? Então, é diferente porque vai de acordo com a nossa leitura, de acordo com o ritmo da leitura, né? Então, por isso se torna um pouquinho diferente. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem lá, caminhando entra junto, ó, pelo espaço, né? Então, nesse caso aqui, ó, nessa divisão, nós teríamos ali 7 sílabas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por quê, gente? A gente não conta a oitava, a gente conta só até até a sílaba mais forte. Nesse caso, espaço. Então, a gente conta só até a tônica, por isso deu 7 sílabas. Mesma coisa vai acontecer com as outras. E aí a divisão silábica acaba ficando um pouquinho até difícil de fazer a leitura, né? Viram que a professora engasgou ali, porque é diferente da divisão que nós já conhecemos. Quando a gente fala de sílaba poética, é um pouquinho diferente. Ok? Então, a prof já deixou aqui para vocês poderem observar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Aqui também. Nem sempre, né, a 7ª sílaba vai estar aqui na última. Pode ser que esteja na antepenúltima aqui, ó. Por isso que tem essa marcação. A gente vai contar até a 7ª sílaba, né? Para poder, exatamente, independentemente do tamanho do verso, né? A gente vai contar só até a 7ª sílaba nessa divisão, ok? Aí depois a gente tem aqui, ó, a personificação, que é uma figura de linguagem, né, que consiste em atribuir características sentimentos, né, a seres inanimados, né, ou seja, atribui
características que são nossas, dos seres humanos, a seres inanimados. Então, por exemplo, a gente vê muito isso em desenho, né? Por exemplo, uma porta falante, né? Algo que não teria aquela característica, mas que, de acordo com a literatura, pode receber aquela característica. É um nome de figura de linguagem que a gente vai chamar sempre de personificação, tá? Então, ou seja, dá a seres inanimados, né? Características, sentimentos, ações, coisas que são relacionadas só a nós, seres humanos, tá? Então, assim, ó, 19. Quem caminha pelo espaço? Então, quando a gente está falando ali com relação a caminhando pelo espaço, né? Que é ainda falando do cordel, falando da letra C ali, né? Que é a última leitura que a gente fez. Então, quem é que caminha pelo espaço, gente? São as nuvens, nesse caso, né? Então, o caminhar é relacionado a nós, seres humanos, mas daí dentro da literatura a gente pode atribuir as nuvens, né? E é uma característica que não é dela, mas que dentro da literatura, sim, nós podemos atribuir. Então, as nuvens, né? Elas caminham pelo espaço, ficam vagando sem destino e não trazem a chuva, né? Então, nesse caso, seria as nuvens. E aí, 20, por que o movimento das nuvens é tido como fracassado? Por que vocês acham, gente? Pensando. Cri, 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 cri. Por que vocês acham? Por que é fracassado? O que eles esperam que as nuvens tragam? Que as nuvens tragam chuva. Se não traz, é um fracasso, né? Então, pensando nessa linha de raciocínio, depois a gente vai conversar melhor pelo Zoom. Ok, pessoal? Então é isso, né? Por enquanto é isso. Eu vou retomar com vocês esse poema para a gente conversar lá pelo Zoom, porque eu quero também saber um pouquinho a opinião de vocês e para daí a gente poder fazer a divisão das rimas aqui. Ok? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.